Muito bem, sejam todos bem-vindos ao nosso espaço, ao nosso canal chamado Refúgio Teológico. E para quem não sabe, meu nome é Luciano Firmino e nós estamos hoje aqui dando continuidade a um trabalho muito interessante, um trabalho informativo que aborda diversas questões de natureza religiosa, bíblica, filosófica e política e de uma forma geral, podemos dizer que engloba toda a sociedade. Hoje, vamos dar um comentário a respeito da lição de número 6 do livro, revista A Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Ok? Hoje, portanto, vamos apresentar aqui a vocês alguns pontos importantes e de destacar aquilo que é vital, né? Haja vista, você precisa entender que não estamos estudando assuntos desconexos, assuntos que não têm nada a ver, assuntos que está faltando algo. Não. Você precisa ter um amadurecimento, você precisa ter uma compreensão melhor a respeito do tema e a respeito dos objetivos gerais do autor. Todavia, na lição foi nomeado apenas o nome de vários grupos de movimentos políticos e religiosos que estão contra as escrituras. Apenas um, porém, de uma forma assim, aberta. Se o autor fosse, assim, vamos dizer assim, dizer a cada lição, a cada aula, o nome de cada um, com certeza a Polícia Federal, junto com o STF, e eu tenho aqui um pouco de cuidado, porque infelizmente, o meu vídeo da quinta aula sobre o aborto foi retirado do YouTube, tá? De maneira injusta, foi apagado, né? Por conta do que a gente está trabalhando esses nomes e essas inteligências artificiais acabam taxando a gente, né? Retirando os vídeos, retirando o conteúdo. Então, hoje estou analisando os vídeos, mas às vezes, e muitas vezes, eu estou analisando apenas para realmente apagar a informação. O que eles querem hoje é apagar a informação. No estado que nós estamos vivendo, não existe, vamos dizer assim, uma outra versão. Eu tomo cuidado com isso, porque ao dizer outra versão, isso não quer dizer que existe, estou dizendo, defendendo, um outro caminho. Não. A história não existe duas faces, né? Às vezes, aqui na vida humana, de uma forma geral, dentro de um trabalho, da igreja, enfim, em qualquer ambiente, há uma espécie de conflito. Aí nesse conflito existem as opiniões de A e B. E essas opiniões de A e B são o lado oposto da história. Então, cada um tem sua história, né? Eu, particularmente, não acredito que cada um tem sua história. Existe uma história fixa e única. Tá? A história não fica mudando de pessoa para pessoa. Então, mas nesse sistema que nós estamos vivendo, a gente teima em acreditar que existem outras versões da história, mas só existe uma versão. É isso que nós acreditamos. Só que esses movimentos acabam retirando a nossa versão, ou a verdadeira versão, e ninguém mais se preocupa em descobrir, em procurar, ou se informar a respeito desse assunto. Por exemplo, hoje nós vamos trabalhar um assunto muito pesado, muito sério e muito arriscado. Talvez esse vídeo, de alguma forma, venha a ficar apagado novamente pelo YouTube. Não sei exatamente, porque o quinto que eu fiz foi apagado. Só quem está no Telegram e no Instagram teve acesso ao vídeo. Não foi, por enquanto, apagado, né? Quem tiver no Telegram pode assistir, quem tiver no Instagram também pode assistir. Mas no YouTube, o YouTube tirou. Então, nesse vídeo, vamos falar sobre a desconstrução da masculinidade bíblica. Deixa eu aumentar aqui.
pouco mais. Um assunto muito pesado, tá? Que vai envolver situações polêmicas, mas que nós vamos aqui mostrar a vocês e ampliar o seu vocabulário, ampliar o seu nível de conhecimento. Esse é o nosso dever, essa é a nossa função. Se você quiser nos ajudar, você pode estar entrando em contato com a gente pelo telefone aí, 988709867. Você pode fazer o curso conosco, tá? Tem vários cursos. Pode adquirir os nossos livros, tá bom? E se você não puder fazer essa ajuda conosco, você pode curtir o vídeo, comentar o vídeo, compartilhar o vídeo, né? Então isso tudo vai nos ajudando a aumentar nossos seguidores, mais pessoas vão conhecer o nosso trabalho, nosso conteúdo e vai nos ajudando, né? Então a gente precisa dessas ferramentas para propagar as escrituras, para propagar a verdadeira ciência, a verdadeira doutrina, né? A verdadeira filosofia, a verdadeira teologia, por exemplo. Então hoje vamos entrar num assunto muito interessante, mas essa é a minha preocupação com vocês, que vocês venham entender que cada lição ela está em uma sequência. Às vezes a gente não consegue perceber bem por conta que a gente está conhecendo esse assunto hoje, mas essas ideologias já estão aí há mais de 50 anos, muito mais de 50 anos. Então cada continente, cada país teve um tempo, tá? Um período. Mas de uma forma geral, há muitas décadas, esse pensamento está caminhando para realmente romper, por exemplo, com a nossa república, né? Se não, por que não dizer? Já rompeu com a república. Não vou entrar em mais nesses assuntos, porque o YouTube pode realmente acabar com o nosso canal. Mas nesse assunto você vai entender, tá? Então, nós temos aí o texto áureo, que é uma citação bíblica, mas eu gostaria de citar a vocês também o texto de Gênesis 1:27, tá? Não só o 2:15 desse texto, mas o 1:27 também é interessante. Mas o Gênesis 2:15 diz assim: E tomou o Senhor, Deus, o homem, e o pôs no jardim do Éden, para o lavrar e o guardar. Na verdade, também diz assim: o homem foi criado com qualidades que expressam virilidade, responsabilidade e liderança. Hoje nós vamos ver aqui, assim, de uma forma geral, né, a lição tem um limite, porém, eu e você, que realmente gosta do conhecimento, gosta da filosofia, enfim, da história, de uma forma geral, precisa ir mais a fundo, né, e caminhar nesse assunto, para ter realmente uma resposta, para realmente ter uma projeto, para realmente ter uma defesa da fé. Desde já, eu gostaria que vocês orassem conosco, nos ajudassem em oração, porque o Instituto de Cristão de Pesquisa, o ICP, eu entrei em contato com eles e eles talvez venham fazer uma live conosco, uma live, tá, no Instagram. Então vai ser muito importante essa live, que também vai abordar esses assuntos. E também nós vamos ter também uma próxima live ainda, que ainda está em confirmação, de um candidato ao governo de Pernambuco do ano passado, mas ainda não tive a confirmação. Então, nos ajudem aí, para que isso aconteça, né? Envolvendo, obviamente, esses assuntos de uma forma mais ampla, de uma forma mais potente, né? E mostrando que existem outros assuntos que nós vamos precisar se aprofundar. Então, textual e a verdade prática. Temos a leitura bíblica, que é Ruth 4, verso 7 ao verso 12. Não irei fazer a leitura dessa leitura bíblica, tá? Pois iria exigir uma hermenêutica, uma exegese, tá? Para mostrar aqui a época, o contexto e tudo mais. Não vamos entrar nesse assunto. Porém, a gente pode fazer uma pequena reflexão posteriormente, né, sobre esse tema. E esse assunto vai nos ajudar também, tá bom? Não que isso seja desnecessário não comentar, ao contrário, é necessário comentar o próprio texto bíblico. Porém, eu aqui vou destacar aquilo que, ao meu ver, no meu critério, é de especial importância. Bem, veja só. Aqui na introdução, você pode ver aí, eu destaco o seguinte: é preciso refletir
a respeito do conceito e do papel da masculinidade do ponto de vista bíblico. Hoje, com o crescimento de certos fenômenos, dessa revolução cultural que já entrou, né, na verdade, nas universidades, e infectou todos os cursos de graduação, de pós-graduação, de mestrado, de doutorado, infectou também os seminários. Eu fiz um seminário, sempre digo isso, eu fiz um seminário muito bom, mais ou menos 4 anos, 5 anos, foi o tempo que eu passei mais ou menos, e infelizmente tinha um professor que era, né, desse movimento, e os outros não eram, mas enfim, muito complicado. Conheço pastores, conheço pessoas que são de esquerda, que estão aí no poder, na liderança, né? Enfim, padres, né? Muito complicado esse assunto. Mas vamos continuar. Um processo presente na sociedade de desconstrução da masculinidade bíblica. A masculinidade bíblica leva em conta a criação divina, a constituição biológica e o papel estabelecido por Deus para o homem cristão. Então, veja só. Quando você estiver conversando com uma pessoa que é progressista, né, por exemplo, progressista, ou marxista, né, você observa que essa pessoa vai ter um outro tipo de conceito. Aí você diz uma palavra, só que essa pessoa, na mentalidade dessa pessoa, ou dessa forma de pensar, vai imaginar um outro objeto. Por exemplo, vamos dar uma questão aqui. Eu digo assim, caneta azul, tá? Só que essa pessoa, por não acreditar que isto é uma caneta de cor azul, tem gente que não acredita que isto é uma caneta de cor azul. Acha que isso aqui é o quê? Uma arma, tá? Então, essas pessoas têm na sua mente não a lógica aristotélica, por exemplo, né? E muito menos a lógica do logos, né? O que elas têm na mente dessas pessoas são ideologias. O que é uma ideologia? A grosso modo, a ideologia é a mistura de tudo que é ruim. Por exemplo, relativismo, humanismo, doutrinas estranhas, ocultismo, várias coisas que confundem a mente humana. Tudo isso misturado se transformou na ideologia. Uma super palavra, tá? Que destrói todas as palavras, tá? E assim essa ideologia consegue levar o indivíduo a pensar em objetos, a pensar em ideias ou em conceitos que não existem na realidade. Um exemplo disso são os promotores da ideologia de gênero. Dizer que o ser humano não é homem e mulher é irracional. E dessa forma eles conseguem criar outros nomes irreais. Um exemplo, tá? O objetivo da lição é mostrar que a masculinidade bíblica provém da criação divina e que suas características passam pela provisão e proteção familiar. 2. Destacar que a erosão da masculinidade tem a ver com a apologia à homossexualidade. Isso envolve a bissexualidade, todos esses movimentos, tá? E com a negligência da responsabilidade humana masculina. 3. Enfatizar a imagem de Boaz como símbolo de uma masculinidade bíblica equilibrada. Então, esses movimentos, eles têm objetivos. O primeiro objetivo desse movimento, é destruir as palavras, tá? Destruir seja por confundir, retirar, deletar, apagar. O segundo objetivo deles é dizer que o ser humano tem realmente um tipo de pecado, X. Porém, isso não vai levar nem para o céu e nem para o inferno, porque Deus não existe. Pronto. Ponto final. E resolveram todo o trauma, todo o problema humano
dizendo que pode existir pecado, porém, nós sabemos que Deus não existe. Um outro objetivo deles é criar diversos canais, diversos movimentos que facilitem a aceitação do comunismo. Tá? Também eles fazem com que o ser humano se sinta divinizado, se sinta automaticamente realizado na sua vida e se sinta capaz de apenas ver o mundo material e nunca poder ver a fé realmente bíblica. E se existir algum tipo de fé, é uma fé revolucionária. Também, entre os outros objetivos, é dizer que a vida humana não vale a pena. Você vai ver aqui, eu vou até citar no começo aqui, eu achei muito banal, muito abominável isso, de pensadores da esquerda. Tá? Veja o que eles dizem sobre a vida conjugal, a vida do ser humano, a vida no casamento. Tá? Diz assim, o casal burguês e convencional, abre aspas, ou seja, a família natural, fecha aspas, é, ao mesmo tempo, um enorme porco bissexual e uma importante fábrica de bacon. Muito complicado tudo isso, você não acha? Então eles vão banalizando, vão acabando com a vida humana e também com a ideia de que a vida humana não serve para nada, apenas para os propósitos da causa revolucionária. E agora nós estamos vendo aqui que o conceito de homem está sendo deturpado, retirado, extinguido da sociedade. Hoje, um homem ele é demonizado, né? Nós sabemos que os números de morte de homens é muito maior do que o número de mulheres, por exemplo. Também não estamos justificando casos que fogem a regras ou casos A e B. Não, estamos falando da ideia de uma forma geral, não específica. E geralmente essa turma usa uma coisa específica para usar como padrão, né, disso tudo. Porém, nosso padrão é as escrituras e a ciência, quando a ciência estiver de acordo com as escrituras. Somente isso. Bem, então, no meu Instagram, eu fiz algumas perguntas a respeito do que é a desconstrução da masculinidade bíblica. E a resposta é basicamente o seguinte: é a ideia de que todo o mundo é gay. E se Jesus existir nessa mentalidade, ele é um homossexual, por exemplo, ou um comunista, ou um progressista, ou um reacionário. Ninguém hoje, na visão do marxismo, é um objeto, assim, vamos dizer assim, de natureza real idêntica. Vamos melhorar, se você entender. Nada no mundo, nada, desde uma planta, desde um animal, desde o ser humano, a uma construção, a números matemáticos ou a descoberta científica, nada disso funciona dentro da mente dessas pessoas que o faça os convencer de que esse mundo real é o único que existe. Nós estamos eliminando a ideia do mundo espiritual. Estamos dizendo a vocês que nem sequer esse mundo real, esse mundo material, funciona na mente dessas pessoas. Muito menos o mundo sobrenatural. O que funciona na mente dessas pessoas, desse movimento progressista, é a ideologia. É algo inexistente. É como se fosse um vazio, e nesse vazio um buraco negro. Tá? Você não consegue entender plenamente. Você entende um limite X, mas após isso é um estado de insanidade, de barbaridade, de uma monstruosidade que nós podemos dizer
com toda a convicção que trata-se do espírito do anticristo. Ou, como a lição também deixou muito bem esclarecido, o espírito da Babilônia, tá? O espírito do anticristo. Então, esse movimento, ele vai procurar, ele trabalha 24 horas, é uma máquina. Existe uma máquina que trabalha 24 horas para exterminar o cristianismo, para desconstruir o ser humano, tanto homem quanto mulher. Eles trabalham, recebem milhares de dinheiro, né, de investimentos de verba pública, tá? Estrangeiros também, para negar a constituição biológica do homem. X, Y e XX. E muitos teimam em acreditar nessa ideologia. Infelizmente. Vamos ver aqui mais adiante. Deixa eu baixar aqui para vocês poderem acompanhar aí, né? Aqui na próxima página, 42. E a palavra-chave é masculinidade, tá? A palavra-chave é essa. E no tópico 1 nós temos assim, a masculinidade bíblica, a criação divina do ser humano. Então Deus criou o ser humano. Deus é o criador de todas as coisas, no céu e na terra e no mar. As escrituras registram que ele criou o ser humano, e definiu, né, o sexo, macho e fêmea, ou homem e mulher. Gênesis 1, 27. Porém, a ideologia de gênero, com Simone de Beauvoir, Alexandre, entre outros, com uma gama de ateus, teimam em dizer que a mulher não nasce mulher, o homem não nasce homem, ele torna-se mulher, ele torna-se homem. Dessa forma, estão dizendo o seguinte, que você é homem ou se você é mulher, é porque alguém lhe doutrinou, alguém idiotizou você. Então, essas palavras não têm conexão com a realidade. Essas são palavras ideológicas. Você é homem e você é mulher. Por diversas evidências e fatos, e o principal é porque Deus existe e criou você como homem e mulher. Ponto final. E cada um recebeu características. O homem recebeu certas características. Então, no tópico ponto 1, no tópico 2, vai trabalhar as características da masculinidade. Então, o feminismo, junto com o progressismo, com o marxismo, todos esses movimentos vão atacar o ser humano, né? As pessoas ou a mentalidade que acredita que um homem nasce homem e a mulher nasce mulher. Ponto final. Então, o papel do homem na história, bem como, segundo a sua constituição biológica, ao criar um homem, Deus lhe confiou duas tarefas primárias, essenciais: cultivar e guardar. Mais adiante, significa que as funções de provedor e protetor são próprias da natureza do homem. Aí nós temos aqui a próxima característica, que é a liderança masculina. Deus confiou ao homem a responsabilidade de liderança. Eu não vou fazer uma leitura muito extensiva, pois eu vou entrar aqui em um resumo e comentário também a respeito desse assunto. Só para você ver aqui o tópico 2 sobre a erosão da masculinidade bíblica, né? Aí tem o ponto 1, tópico 2.1, apologia à homossexualidade. Então, hoje, diversos canais, né, sejam eles religiosos, ONGs, institutos de educação, entidades políticas, estão a favor desse movimento homossexual, tá? Para modificar a sociedade. Então, eles trabalham muito por meio de uma propaganda da ideologia de gênero. Fazem filmes, distribuem revistas, né? Trabalham em rádios
e assim vão modificando a forma de pensar da sociedade, levando a sociedade a aceitar o pecado. Temos conhecimento de algumas igrejas que foram processadas, que foram fechadas por ordem judicial. Então, hoje, as autoridades que deveriam respeitar as escrituras, elas hoje se curvam para o braço do comunismo. Hoje você vê uma autoridade, e muitas delas, não vou dizer todos, né, estão aí favoráveis a pautas que vão contra ao Criador do universo, o Criador do cosmos. Não é contra a minha forma de pensar, ou a sua forma de pensar, mas é contra Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Então, por meio dessa identidade de gênero, você vai observar assim: ensina que a identidade de gênero e a orientação sexual impede a anatomia do corpo. Assim, não aceita que os órgãos do sistema reprodutor humano sirvam de parâmetros para a sexualidade. Como consequência, a sexualidade natural é incentivada. E depois nós temos aqui, no tópico 3, deixa eu mostrar aqui a vocês, Boaz, símbolo bíblico de masculinidade. Vocês estão vendo aí? Então aqui, esse tópico 3 é mais uma hermenêutica, uma exegese de textos bíblicos, né? Esses textos bíblicos vão te ajudar a entender. Aí, o texto de Ruth, por exemplo, né? Que é aqui da leitura bíblica em classe. Pois bem, feito essa introdução, eu queria mostrar a vocês que essa lição sobre a desconstrução da masculinidade bíblica nos faz lembrar de que nós estamos percebendo que a visão que as escrituras ofereceram às gerações anteriores à nossa, né, sobre as funções, a liderança, o governo, os papéis do homem e da mulher, tanto no casamento, tanto dentro da igreja, tanto dentro da sociedade, os papéis, que são vários, esses papéis foram modificados, distorcidos, apagados, reinterpretados de diversas formas, de diversas maneiras. Por isso que nós estamos hoje observando situações que não é nada agradável, não é nada sábio, não é nada edificante. E esses movimentos aproveitam essa situação para crescer e propagar mais ainda distorção. Mas veja bem, então, a lição de uma forma geral, a lição de número 6, a desconstrução da masculinidade bíblica, ela vai trabalhar diversos tópicos e pormenores, mas de uma forma assim muito mais objetiva, essa lição vai trabalhar a visão bíblica dos papéis do homem e da mulher. Tá? Nessa lição, na próxima lição é da mulher. Mas sobre o papel do homem, no que diz respeito à liderança, você viu aí no tópico 2, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui rapidinho. A erosão da masculinidade bíblica, justamente com o ponto 1, né? Masculinidade bíblica. Aí no tópico 2, características da masculinidade. No tópico 3, a liderança masculina. Então, nesse tópico 1, é que todos os outros estão agregados, tá? Todos estão unificados. Então, baseado nisso, qual é realmente o papel do homem? Algo que a doutrina marxista não compreende e nem aceita. Tem até um texto bíblico que diz que as trevas não suportam a luz. Dessa forma, nenhum movimento social, religioso que possa existir assim, que fira as escrituras, consegue resistir em pé diante da luz bíblica. Então, a visão real do papel do homem
Hoje está realmente, assim, de uma forma assim que você não consegue nem entender. Mas observe que criados homens e mulheres, eles são iguais em valor e dignidade diante de Deus, certo? Também foram criados para exercer diferentes papéis no casamento. Aqui é uma situação de um estudo sobre feminismo em relação a alguns textos bíblicos que eles usam de maneira errada, equivocada, e o que eles vão muito atacar é o Gênesis. Então veja aqui, criados iguais, possuindo valores, mas eles vão exercer papéis diferentes, tanto no casamento como na sociedade. Vê só, o marido tem a responsabilidade dada por Deus de prover, proteger e liderar sua família. Essa é o ponto-chave. Obviamente, existem algumas situações em que um homem morre por motivo de doença, por exemplo, de guerras. Né? Muitas vezes, o homem ia para a guerra e morria. Então, ele parou de prover, parou de proteger e parou de liderar. Isso foi uma situação. E a mulher, nesse momento que perde o marido, se torna viúva, ela vai se tornar o quê? Um agente que vai prover, proteger e liderar. Mas isso não faz ela assumir a sexualidade masculina, tá? Que ela pode, assim, encontrar outro marido, né, se casar novamente, enfim. Mas ela nunca vai deixar de ser mulher nessa situação. Mas a ideia original é que um homem faça isso, né? Há homens que se tornam viciados, né? E deixam de cumprir esses papéis. Mas é um homem, não uma mulher. Então são situações e situações que nós observamos no mundo e às vezes entra em conflito. Né? A prescrição bíblica é essa. Porém, o homem, ele é um homem, o ser humano é um ser humano desobediente. Ele tende não a fazer o bem, mas a fazer sempre o mal. Então as escrituras orientam dessa forma. E a partir daí é que esses movimentos vão começar a criar argumentos e artifícios falaciosos para convencer mães, homens a negarem as escrituras. Nós, ao estudarmos as escrituras ou a lição presente, podemos encontrar certas comprovações do papel da liderança ao homem. O homem, ele foi criado para liderar, mas a mentalidade que nós estamos hoje absorvendo faz com que a criança, o menino e a menina acabem tendo as suas atividades, as suas funções no futuro distorcidas. E daí vão criando a chamada luta de classes, que é um outro dogma do marxismo, mas a comprovação bíblica é real, mas levando em consideração que o ser humano em si, ele não tem mais respeito pelas escrituras. É preciso que ele venha realmente nascer de novo. Então nós observamos em texto de Gênesis 2:7, verso 18 ao 23, e 1 Timóteo 2:13, a ideia de ordem. E baseado nessa ideia de ordem, o governo masculino está presente no casamento, tá? Uma outra evidência, uma outra comprovação é o seguinte, sobre a liderança do homem. Adão representava a raça humana. Hoje, quase ninguém fará isso. Adão representava a raça humana, sim. Gênesis 3:6, 1 Coríntios 15:22, capítulo 15, versículo 45 ao 49, Romanos capítulo 5, versículo 12 ao 21. Adão e Eva juntos não representavam a raça humana, certo? Somente Adão é que representava a raça humana, em razão do papel particular de liderança que Deus lhe concedeu. Eva não compartilha esse papel. O papel da liderança, Eva não compartilha. A não ser em alguns casos específicos, né?
momentos específicos, mas a finalidade não é essa. Outro ponto. Adão foi responsável por dar nome à mulher. Gênesis capítulo 2, versículo 3. Então, o fato dele nomear, fazer uma nomeação da mulher, ou fazer ele ter esse papel de liderança. Muito particular, né? Um atributo que Deus deu ao homem. Homem e mulher são criados à imagem de Deus. Tanto o homem quanto a mulher são criados à imagem de Deus. Mas Deus, quando decidiu nomear a raça humana, escolheu um termo distintamente masculino para indicar a liderança masculina. Então, nós temos aí a nomeação da raça humana, nós temos a ideia de representação. Eu acho que essa ideia de representação era muito saudável, era muito forte, muito presente no Antigo e no Novo Testamento. E quando você não consegue admitir tudo isso que nós estamos mostrando aqui a vocês, nós temos aí esses movimentos ganhando espaço na internet, espaço nas rádios. Hoje você não tem no Jornal do Comércio, no Jornal Nacional, um espaço para um padre proferir as verdades das Escrituras. Você não tem. Do mesmo modo, é impensável nós termos uma televisão que vai abrir um espaço, uma coluna para um texto pastoral, apologético, de uma igreja séria, por exemplo, você vai ter da presbiteriana, da batista, você não vai ter não, porque o espírito da Babilônia está nesses poderes aí, agindo contra nós, contra Deus. Outro ponto importante é que Deus chama Adão depois da queda. Gênesis 3, verso 9. Entre outras coisas, fica evidente que Deus mostrou que Adão era um líder e tinha a responsabilidade primária por sua família. Uma outra comprovação é a seguinte: Deus cria Eva para ser auxiliadora de Adão. Então, esse movimento neomarxista vê as escrituras de uma forma estranha, de uma forma errada. Tá? Então, às vezes, nem sequer adianta citar um texto bíblico, fazer a leitura, porque a mente dessas pessoas está devota ao marxismo. Tá? Então, é necessário quebrar essas armadilhas do marxismo para depois apresentar a defesa, para apresentar o texto bíblico. Porém, a ideia de auxiliadora, em 2 vezes 17, 18, é preciso compreender o contexto mais amplo, e assim, isso indica que uma auxiliadora que, em virtude da criação, tem nessa relação um papel de menor autoridade. Então, a auxiliadora vai ter um papel de menor autoridade. Tá? Contudo, auxiliadora não significa alguém que seja inferior, pois esse pessoal, esse movimento vai falar não da palavra inferior ou superior, eles vão falar da palavra opressor e oprimido. Então, eles vão trocar. E trocando isso aí, dá um outro sentido. Então, nós precisamos não aceitar esse sentido, e sim aceitar o sentido da escritura, né? De auxiliadora. Então, essa ideia de auxiliadora não é para alguém inferior, pois o próprio Deus das Escrituras é muitas vezes chamado na Bíblia de auxiliador. Então, o Adão poderia ser um auxiliador, eu sou um auxiliador, você é um auxiliador, Deus é nosso auxiliador, a mulher é auxiliadora, tá? Salmos 33, verso 20, Salmos 70, verso 5, Salmos 105, versículo 9. Então, a palavra traduzida por idônea, que é uma outra palavra que vão catucar muito, distorcer também, é idônea. Só que a palavra idônea significa alguém que auxilie e lhe corresponda. Isto é, igual, adequado para ele. Então, podemos entender que o pecado distorce e inverte os papéis que Deus estabeleceu. Gênesis 3, verso 16. E a maldição do pecado cria conflitos entre os seres humanos. Colossenses, capítulo 3, verso 18, verso 19, verso 5 e o verso 23. Então, baseado nessa situação, é que o neomarxismo, né, o gramicismo, de uma forma geral, vai trabalhando e assim minando
e criando a desconstrução da masculinidade bíblica, né? Uma vez que nunca vão aceitar a escritura como escritura e muito menos vão aceitar o dado biológico. Então, esse movimento neomarxista tenta distorcer os papéis que Deus estabeleceu, designou no casamento, por exemplo. E essa distorção pode levar um homem a ser frouxo ou tirano. E, por outro lado, a mulher pode virar um capacho ou uma usurpadora. Se um homem e a mulher der ouvido a essa agenda do marxismo. Mas a Bíblia ensina que o homem tinha um governo amoroso e humilde, e a mulher seja submissa e sábia. Então, temos papéis diferentes, responsabilidades diferentes. Perto do final desse comentário, então nós vamos perceber o seguinte, que Adão tinha a responsabilidade primária para com a sua família de prover. Era um homem que deve prover, tá? E Eva vai ter a responsabilidade primária de cuidar da casa e dos filhos. Texto, por exemplo, de Gênesis capítulo 3, verso 17 ao 19 e Gênesis capítulo 3, verso 14 ao verso 16. Então, a desconstrução da masculinidade bíblica, ela tem todo um processo, toda uma máquina, toda uma organização espiritual e humana que estão agindo contra os nossos filhos, desde o ensino fundamental, a faculdade, a um trabalho, assim por diante, porque eles vão injetar a chamada ideologia de gênero e assim fazer legitimação de diversos casos abomináveis. Para finalizar, eu queria apenas citar aqui rapidamente que o próprio tudo isso tem origem em Karl Marx. Karl Marx e Friedrich Engels são os profetas, falsos profetas que vão criar ou vão dar apoio a esse progressismo, ao neomarxismo. Então, no seu manifesto comunista, nós já encontramos a ideia de desconstrução da masculinidade, que é a abolição da família. Procure o que significa abolição, você vai encontrar. Vai perceber que abolição quer dizer fim, terminar, acabar. Aqui eu vou fazer uma citação muito extensa da obra do professor Egnaldo Hélio de Souza, Dragão Vermelho, o marxismo, a luz da Bíblia. Já o seu amigo Friedrich Engels diz assim: Engels desenvolveu críticas ainda mais profundas, tendo rejeitado a revelação de Deus sobre a origem do homem, da família, no livro de Gênesis. Engels escreveu seu próprio livro de Gênesis. Chama-se A Origem da Família e da Propriedade Privada e do Estado. Nele são inúmeras as críticas ao casamento monogâmico e à família. Veja o que ele diz: a monogamia não aparece na Bíblia, portanto, como a reconciliação entre o homem e a mulher, e menos ainda como forma mais elevada de matrimônio. Pelo contrário, ela surge sob a forma de escravização de um sexo pelo outro, com a proclamação de um conflito entre sexos, ignorando até então na pré-história. Hoje, posso acrescentar o primeiro antagonismo de classes que apareceu na história, conhecido como antagonismo entre homem e mulher, na monogamia, e a primeira opressão das classes, com a opressão do sexo feminino pelo masculino. A família individual moderna baseia-se na escravidão doméstica. Veja só o que está dizendo. Franca e dissimulada da mulher e a sociedade moderna é uma massa de cujas moléculas são as famílias individuais. Então, é que se há de ver que a libertação da mulher exige como primeira condição a reincorporação do todo o sexo feminino à indústria social, o que por sua vez requer a supressão da família monogâmica, comunidade econômica na sociedade. Então, tanto ele quanto diversos outros pensadores da nova esquerda, ou da antiga esquerda, ou do marxismo antigo, do neomarxismo,
todos eles querem desconstruir a masculinidade bíblica. São formas de ferramentas que visam criar uma nova sociedade, uma nova ordem mundial. Você, por exemplo, aqui no Brasil, eles utilizam muito essa ideia de libertação sexual, de revolução sexual, do Antônio Gramsci. Isso está dando muito prestígio, muita fama e muitas conquistas à turma do comunismo, né, em si. Por outro lado, a Rússia, por exemplo, se diz, e na verdade nunca foi, e nem pode ser, e não é, conservadora, tá? A Rússia está enganando o mundo todo, né? Então, são países ou ferramentas e braços do comunismo, também do próprio globalismo, de uma forma assim também geral, que estão aí tentando perverter, demonizar o ser humano. Ou especificamente agora, nessa lição, o homem em si. Então, vamos finalizar aqui o nosso comentário concluindo o seguinte. Na própria lição, eu vou botar aqui para vocês acompanharem. Deixa eu ver aqui. Bem rapidinho para vocês verem aqui. Conclusão. Deus criou o ser humano com 2 gêneros. Então, eu aqui tenho muito cuidado. Eu não vou dizer que 2 gêneros, tá? Eu penso assim que Deus criou o ser humano com 2 sexos. Homem e mulher, masculino e feminino. Então, quando eu aceito gênero no meu texto, eu não estou criticando o artigo, o livro, não, tá? Mas, baseado no que eu conheço, até onde eu conheço, precisa ter muito cuidado. Por enquanto, nós não temos gênero. Nós temos sexo, homem e mulher. Gênero tem lápis, objetos inanimados, tá? São gêneros. Então, nós temos sexo, como somos X, Y e XX, tá? Então, muito cuidado com essa palavra gênero, porque pode confundir, né? Então, se eu acredito que existe gênero masculino e feminino, então existe gênero bissexual, transexual, assim por diante, né? Mas ainda há muita confusão, porque esses termos estão muito conectados à turma do movimento feminista, né? Também. Por isso, a diferenciação do sexo é um princípio determinado pela criação divina. Nesse sentido, a masculinidade é um conjunto de atributos e funções inerentes ao homem. Já a desmasculinização ocorre e decorre da inversão de papéis do homem na sexualidade, na liderança e na prática de seus deveres. A masculinidade bíblica exige o autocontrole, o sacrifício, a firmeza de caráter do encargo de suas tarefas. Nesse aspecto, a sociedade, a família e a igreja esperam no homem que honre a sua masculinidade e exerça o papel que Deus os vocacionou a desempenhar. Então, quero agradecer a vocês que acompanham aqui nosso canal, compartilhem nosso vídeo, se inscrevam, entre em contato conosco, teremos o maior prazer de me ouvir e me ajudar nesse quesito, tá? Se tiver alguma dúvida ou questão, fique à vontade. Então, até o próximo vídeo e pedimos a Deus que Ele realmente nos ajude e nosso vídeo fique no YouTube e que essa turma aí não consiga nos apagar, né? Então, vamos aí continuar trabalhando e trazendo para vocês mais estudos sobre o assunto. Então, na próxima aula, vamos falar sobre a desconstrução da feminilidade bíblica. Então, até o próximo vídeo. Forte abraço. Que Deus tenha misericórdia do Brasil.